Ok, senhores, sejam bem-vindos então à aula número 21 do nosso curso de Física 2, na qual vamos abordar aí o princípio de Stevin. Esse é o meu plano de aula. Como objetivos, eu espero que no final você seja capaz de deduzir o princípio de Stevin e aplicar o princípio de Stevin para fazer previsões. Eu sempre gosto de começar em minhas aulas mostrando aí algumas aplicações daquilo que nós vamos estudar, para que tenhamos uma noção de onde é que isso é importante. Então, acho que a mais evidente delas são as barragens de usinas hidrelétricas, que são mais espessas na base, justamente porque é essa região que vai estar sujeita a maiores pressões, conforme nós vamos ver aí no final, no decorrer da aula. Também os submarinos são máquinas, né, que são projetadas levando-se em consideração isso, né? A operação de submersão de um submarino deve dar conta, né, de conter o aumento da pressão que vai surgir com o aumento da profundidade. Também a pressão devido aí ao fluxo sanguíneo em artérias e veias está bastante relacionada aí e demanda a compreensão do princípio de Stevin. Bom, mas então vamos tratar desse princípio com mais cuidado. Vou falar um breve histórico aí sobre o principal investigador, né, desse problema, desse fenômeno. Tá aí o que vocês estão vendo na tela, uma imagem do Simon Stevin, né? Ele era um matemático, físico, engenheiro, nascido na Bélgica, e deu diversas contribuições em engenharia hidráulica, a hidrostática, dinâmica. Inclusive essa solução aí do equilíbrio de forças em um plano inclinado foi considerada tão engenhosa que foi parar na lápide de seu túmulo, sendo por isso chamada de Epitáfio de Stevin. Agora então vamos falar sobre o princípio propriamente dito, né? Como motivação aí, eu exibi em sala esse vídeo, está disponível nesse endereço, e aí se mostra claramente o efeito da variação da pressão com a profundidade. Para entender melhor isso, nós vamos considerar um sistema que vai ser um copo com água em repouso, então esse fluido vai estar em equilíbrio. Agora, dentro desse fluido nós vamos considerar uma porção cúbica de água, que é claro, como o fluido está em repouso, também ela vai estar em repouso, vai estar em equilíbrio estático. Então ele sendo ilustrado, exibida aí, né, de maneira ampliada nessa imagem. Então nós estamos considerando aqui uma pequena porção cúbica imaginária de água. Ela não está separada efetivamente aí do resto do sistema, mas nós vamos concentrar a atenção nela. Então agora nós vamos começar a dedução do princípio de Stevin. Eu vou pedir então para vocês perceberem que essa porção está em equilíbrio. Ou se for assim, mas se for assim, né, em qualquer região a soma das forças vai ser nula. Então, inclusive, na superfície inferior, a soma das forças deve ser nula. Mas antes de eu falar sobre essa força, para a gente entender a orientação dela, a gente precisa entender um pouquinho qual que é a origem desse tipo de força que surge no fluido. Então, essa força é originada pela colisão entre as partículas que compõem o fluido, né, e o sistema que está sendo considerado. Então, é pelas colisões que se produz esse tipo de força. Então, voltando aí ao nosso raciocínio, né, nós vamos considerar a face inferior da porção cúbica de água e nós vamos considerar aí esse diagrama de forças, tá, e que esse sistema está em equilíbrio. Então, se isso for assim, né, essa força F2 deve ser cancelada pela força F. Uma coisa que eu quero destacar logo agora nessa figura é porque que essa força F2 está apontando para cima nessa face, né? Então, a origem dessa explicação é justamente que essa força é produzida por colisões intermoleculares. Então, são as colisões das partículas de água do recipiente, aliás, do fluido, né, com a face inferior aí dessa porção cúbica que vai originar essa força, e é por isso que ela aponta para cima, ok? Então, a força F2 aponta para cima porque se origina dessas colisões entre as partículas. Já a força F, que está apontando para baixo nessa face, que é cancelada pela força F2, ela é a composição de duas outras forças. Uma força F1, que vai também ser
originada por colisões moleculares com a face superior, e a força gravitacional que age nesse volume cúbico de água. Então nessa imagem eu estou destacando aí que aquela força F que a gente havia considerado anteriormente é na verdade o resultado aí da superposição, da combinação dessas duas forças F1, originária das colisões do fluido com a face superior dessa porção cúbica de água, e Fg, a força gravitacional que está agindo na porção cúbica de água. Ora, decorre do equilíbrio de forças, né? Já que o sistema está em equilíbrio estático, que a soma das forças em qualquer que seja a região tem que ser nula, então deve ser inclusive na face inferior. Disso nós vamos poder concluir que a diferença entre as intensidades dessa força deve ser nula, né? E aí, se a gente substituir aí no lugar da força F as forças F1 e Fg, então nós vamos concluir que a força F2 deve ter a mesma intensidade que a soma das intensidades das forças F1 e Fg. Mas da definição de pressão que a gente já viu na nossa última aula, podemos denotar a força F1 como sendo o produto da pressão na face superior, P1, vezes a área dessa face, que é A. E assim também para a força F2 na face inferior. E agora nós vamos considerar o seguinte: a intensidade da força gravitacional é, como já vimos experimentando aí desde o curso de mecânica, né, de física 1, o produto da massa pela aceleração da gravidade. Mas agora é que nós vamos utilizar a definição de densidade para reexpressar essa massa como sendo o produto da densidade pelo volume. Ora, se for assim, né, então daquela expressão de equilíbrio de forças, substituindo-se aí as pressões e agora na sequência a massa pelo produto da densidade pelo volume, nós vamos chegar a essa equação. E vamos usar mais um artifício agora. A gente vai considerar que o volume do cubo é o produto da área da sua base pela altura, como vocês podem ver aí nesse diagrama, né? Então nós vamos considerar agora que o volume vai ser o produto de A por H. Ora, mas se for assim, né, então no lugar desse volume aqui nós podemos inserir o produto aí da área pela altura do cubo H. E aí desse jeito vocês podem perceber que a área está presente em todos os termos dessa igualdade, então ela pode ser cancelada para produzir essa expressão. Essa expressão é conhecida como princípio de Stevin. Ela nos indica que a pressão na face inferior, que está a uma profundidade maior, é maior que a pressão na face superior pelo termo denotado aí pelo produto da densidade pela gravidade pela altura do cubo. Esse termo ele é chamado de pressão hidrostática. E vejam que ele é tanto maior quanto maior for essa profundidade H e quanto maior for a densidade do fluido. Então, para resumir a história, né, essa pressão é tanto maior quanto maior for a profundidade considerada, uma vez que essa profundidade está relacionada aí com esse fator H, e quanto maior for a densidade D do fluido. Como essa expressão é genérica, o cubo qualquer, esse cubo foi desenhado de maneira arbitrária, né, a gente pode estendê-lo para que a pressão P1 seja a pressão aí do nível máximo do volume de água, né, da superfície de contato entre a água e o exterior. Em geral, então, essa região está em contato com a atmosfera e ela é mais comumente então expressa como a pressão atmosférica. Ora, como nós vamos substituir esse índice 1 pela pressão atmosférica, não faz mais sentido utilizar o índice da pressão da face inferior como 2, então a gente vai suprimir esse índice e vai deixar essa pressão uma pressão a uma profundidade qualquer P. Então ela deixa de ter o índice e se torna uma pressão genérica, é uma profundidade genérica. Isso torna essa expressão mais geral. Então a expressão mais geral do princípio de Stevin vai ser a pressão atmosférica, né, já que em geral se considera aí, a superfície de interação, de contato entre o fluido e o exterior, que é em geral a atmosfera, mais a pressão hidrostática DGH, né? Então
P0 é a pressão atmosférica, D é a densidade do fluido, P é a pressão, a profundidade H medida a partir do nível máximo do fluido. Então, medida a partir aqui do topo, né, do nível máximo do fluido, dessa região aqui de contato do fluido com a atmosfera. Se a gente for analisar isso do ponto de vista gráfico, né, a relação entre a pressão e a profundidade vai ser linear. E tanto maior vai ser a pressão, quanto maior for a profundidade H considerada. Algo que vale muito a pena de destacar nessa etapa aí é que dois pontos que estiverem na mesma profundidade, no mesmo fluido, devem estar sujeitos à mesma pressão. Considere que dessa expressão aqui, que se dois pontos estiverem a mesma profundidade H, então eles devem estar na mesma pressão. Isso vai ser bastante usado aí no decorrer do curso, tá? Dois pontos quaisquer que estejam a mesma profundidade e no mesmo fluido vão estar sujeitos à mesma pressão. Então eu achei legal nessa etapa de a gente fazer um exercício aí para praticar um pouco o que for aprendido, né? Então vamos considerar a pressão no fundo de um reservatório. Vamos supor que um reservatório contém água cuja densidade é de 1 grama por centímetro cúbico e tem uma altura, né, de 10 metros. A pressão local, a pressão atmosférica local é 10 a quinta newtons por metro quadrado, né, 10 a quinta pascal. E a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A gente vai determinar a pressão no fundo do reservatório em pascal, newton por metro quadrado. Então, de acordo aí com o princípio de Stern, essa pressão vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Só que como nós temos que expressar o resultado em pascal, que é newton por metro quadrado, que são unidades do sistema internacional, todas as unidades que vão ser consideradas aí devem estar em unidades do sistema internacional. Então nós vamos ter que fazer a conversão da densidade que está em grama para centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. E para isso eu vou invocar aí a conversão em cadeia, o método da conversão em cadeia, né? Como serão duas conversões, grama para quilograma e centímetro cúbico para metro cúbico, nós vamos multiplicar essa densidade duas vezes pela unidade. Perceba que isso essa multiplicação não modifica a unidade que nós queremos converter. E aí no lugar de cada unidade nós vamos colocar uma fração unitária conveniente, né? Então para cancelar a grama nós vamos construir a primeira fração unitária dessa forma. O quilograma que a gente quer fazer aparecer vai ter que ir no numerador, para que a grama seja expressa aí no denominador e cancele a grama que está no termo que a gente quer converter. Então veja que essa operação já cancela a grama e já faz aparecer o quilograma como a gente quer. E aí, para fazer a conversão do centímetro cúbico para o metro cúbico, eu vou fazer uso desse artifício que eu acho que é mais conveniente. A gente vai fazer só a conversão do metro para centímetro, de centímetro para metro, e elevar esse resultado ao cubo. Eu acho que isso é mais prático. Então na próxima linha que vocês já veem o resultado aí do cancelamento da grama, e aqui eu já vou expressar o resultado dessa potência. Então nós vamos usar aqui, isso vai ser a potência da divisão, vai ser a divisão das potências, né? Daí aqui nós vamos usar uma propriedade de potência, né? O 10 ao quadrado elevado à terceira vai ser o 10 elevado a 2 vezes 3, né? Vamos ter aí o produto dos expoentes. O centímetro vai ficar o cubo, e 1 metro elevado ao cubo é 1 metro cúbico. Perceba que dessa maneira a gente vai cancelar o centímetro cúbico, como a gente queria, vai fazer aparecer o metro cúbico. Agora eu posso utilizar aí já expressar o resultado do cancelamento, o cancelamento do centímetro cúbico. E agora eu vou utilizar o seguinte, né? A gente pode fazer uso aqui da comutatividade de números reais, então no numerador eu vou trocar a ordem aí dos produtos, vai ficar o 10 a sexta na frente, para que ele fique em cima do 10 a terceira. Eu acho que isso vai ficar mais didático, vai mostrar com mais facilidade como que nós vamos operar com as potências aí. E aí o quilograma vai ficar em cima do metro cúbico para já dar a unidade aí de densidade no sistema internacional, né? Agora é só aplicar uma propriedade de potência, né? Potência de uma divisão é obtida mantendo-se a base e subtraindo-se os expoentes para encontrar que essa densidade é de 10 ao cubo quilograma por metro cúbico, né? E agora a gente vai substituir os parâmetros. Agora a gente já está em condições de substituir os parâmetros, já está tudo em unidade do sistema internacional. Então a gente coloca aí a pressão atmosférica, coloca a densidade, a gravidade, a altura da coluna, do fluido,
De novo aqui eu vou fazer o uso da comutatividade dos números reais, né? Vou colocar as potências, a multiplicação das potências à frente e a multiplicação das unidades ao fim. Aqui já pode se cancelar 1 metro com esse metro cúbico, vai produzir 1 metro quadrado aqui no denominador. Vou reexpressar isso nessa forma, né? Aqui já está o resultado da multiplicação das potências. Aqui em cima eu deixei dessa forma para destacar que esse numerador aí é um newton. Veja que ele é o produto de uma massa para uma aceleração, então o produto, aliás, então é uma força, né? Então a unidade disso aí vai ser o newton. Então vai ser newton por metro quadrado como tinha que ser, daí essa soma vai dar simplesmente 2 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. O que é interessante de destacar, gente, que então uma coluna de 10 metros de água produz uma pressão que vai ser exatamente a pressão atmosférica. Ou em outras palavras, né, essa pressão aí, a crescida da pressão atmosférica vai ser 2 vezes a pressão atmosférica. Isso explica, por exemplo, por que é possível erguer aí um copo de água, né, sem que a água caia, claro, com alguns cuidados, como vocês podem ver nesse vídeo disponível nesse endereço aí. Mas a explicação é que a pressão atmosférica vai ser, então, nesse caso, muito maior do que a pressão exercida por essa coluna de água aqui, que é, claro, menor que 10 metros, né? Então vai exercer uma pressão aí menor que a pressão atmosférica. Então a pressão atmosférica fica maior, consegue reter a água dentro do copo. Achei interessante de exibir também um exemplo envolvendo um gráfico, né? Que é uma habilidade que vocês têm que desenvolver. Então nós vamos resolver esse problema aí, ó. A pressão no interior de um líquido homogêneo varia com a profundidade de acordo com o gráfico ilustrado nessa figura. Nós vamos determinar a primeira pressão atmosférica, depois a densidade do líquido e a pressão a profundidade de 20 metros. Usando aí o gráfico. Está exibido aí na tela. Então a pressão atmosférica nós podemos determinar pela interseção do gráfico com o eixo da pressão, porque essa pressão é justamente a pressão a profundidade zero. Vejam que essa é a pressão correspondente à profundidade zero, então ela vai ser 1 vezes 10 a quinta Pascal, como a gente já tinha feito. Então, a pressão atmosférica a gente pode determinar pela interseção do gráfico com o eixo da pressão, porque ela é a pressão profundidade zero, né? E então ela é a pressão do nível do fluido em contato com o ar. Então, ela é a pressão relativa a essa profundidade, aí, então ela vai ser exatamente essa interseção, então 1 vezes 10 a quinta, né? Quando a profundidade então for zero, a pressão vai ser a pressão atmosférica, que vai ser 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado ou pascal. Com relação aí à densidade do fluido, a gente pode determiná-la pelo coeficiente angular do gráfico. Então a gente vai invocar um resultado aí da matemática, que a tangente da inclinação desse gráfico é o seu coeficiente angular. Aqui no caso, esse coeficiente angular vai ser o produto da densidade pela gravidade, né? Percebam que dessa forma aqui, como eu expressei a pressão, eu estou denotando que ela é uma função da profundidade, por isso colocar aí a profundidade em parênteses, né? Com isso a gente denota que a pressão é função da profundidade, e ela vai ser a soma de uma pressão atmosférica, que vai funcionar aqui como uma espécie de coeficiente linear, mais o coeficiente angular, vezes a variável independente h. Então, o coeficiente angular é aquele fator que multiplica a variável independente, então aqui no caso é o produto da densidade pela gravidade. Vocês podem ver então aí na figura ampliada, que esse coeficiente angular aqui, dessa inclinação da reta, vai ser o produto aí da densidade pela gravidade. Vai ser a tangente dessa inclinação. Então a gente pode determiná-la através de qualquer dois pontos do gráfico. Vou escolher os pontos 0 e 1 e 4 e 1,4 vezes 10 a quinta para criar o triângulo retângulo e determinar o valor da tangente. Então a tangente de θ aí vai ser a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Aqui o cateto oposto vai ter essa altura, que vai ser 1,4 menos 1, então 0,4 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. E o cateto adjacente vai ser 4 menos 0, 4 metros. Foi o que eu expressei aqui. Então o cateto oposto vai ser a diferença 1,4 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, menos 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, e o cateto adjacente vai ser de 4 metros. Ora, então realizando-se aí as operações, o resultado disso vai ser que esse coeficiente angular é de 1 vezes 10 a quarta newtons por metro cúbico. E agora a gente pode determinar aí a densidade.
Então essa tangente aí vai ser o produto da densidade pela aceleração da gravidade. Aqui a gente pode expor o Newton como produto do quilograma metro por segundo ao quadrado. Isso vai produzir o cancelamento, né, do metro quadrado por segundo ao quadrado. Vai produzir então essa igualdade. Já está na unidade de densidade como tinha que ser, né, quilograma por metro cúbico. Então a gente pode rearranjar essa equação, trocar os membros dela, passar o 10 dividindo para concluir que essa densidade é de 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. E por fim, conhecida a densidade, a gente pode aplicar o princípio de Stevin para calcular a pressão a uma profundidade de 20 metros. Então, substituindo os parâmetros, a gente vai, após algum rearranjo, né, e as operações das potências e os cancelamentos, nós vamos encontrar aí que essa pressão é de 3 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, ou o triplo da pressão atmosférica. Bom pessoal, exemplo era o que eu queria mostrar para vocês. Vou ficando por aqui. Me procurem nos horários de atendimento. Fiquem atentos aí aos exercícios disponíveis pelo Moodle. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.